Olá, hoje pela parte da manhã, logo que acordei, eu vi nos noticiários que Jair Bolsonaro havia demitido o Moro, né? Houve uma repercussão de alguns muito negativa, de outros as pessoas não entenderam o porquê Jair Bolsonaro tomou essa atitude. Realmente, se você olhar assim, você não vai conseguir entender o que naquele momento ele estava fazendo. Como eu sempre falo a vocês, eu não sou política. Eu me filiei esses dias no Partido Liberal. E como eu me filiei no Partido Liberal, eu comecei a ter uma ideia diferente. Que por que não ser política? Por que não? Se eu vejo as coisas e eu consigo ter uma ideia sobre o que está acontecendo, por que eu não manifestar a minha ideia? Se a minha ideia está errada, não tem problema nenhum, porque cada um tem a sua maneira de pensar e deve ser respeitada. E eu vou colocar a minha maneira de ver tudo isso. Eu vou começar lá no início, na criação do universo. Quando Deus criou o universo, ele tinha seus anjos que se chamavam os querubins e os serafins. Os serafins eram anjos de muito conhecimento, eram muito desenvolvidos e eles, de uma certa forma, eram secretários de Deus para Deus resolver toda a sua obra, né? O que aconteceu? Teve uma rebelião dos serafins, onde hoje Lúcifer foi o serafim mais inteligente que teve sobre que estava junto de Deus, né? Sobre o comando de Deus e não obedeceu. Como ele não obedeceu, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador, Deus toma, e isso que esse serafim era um anjo muito lindo e inteligente. Ele, como houve essa rebelião, 70 anjos quiseram tomar o poder de Deus na época, quando houve a existência do universo. Deus toma uma grande decisão e manda Lúcifer, que é um anjo, né, um serafim, muito inteligente, ele manda para baixo, para a terra, tá? Porque ele era muito inteligente e ele não aceitava ser mandado pelo seu pai, tá? Então essa história já vem lá no início já do universo. Se você parar e olhar as hierarquias, as ordens em si, até o próprio nosso Deus teve problemas e teve que tomar atitudes. E tomou essa atitude, ele acabou tendo que tomar com o seu próprio filho, né? Que Lúcifer é irmão de Jesus, sim, é filho de Deus, sim, mas está em outro nível, né? Está em outro nível. Gente, eu quero assim, ó, que se alguém olhar essa minha publicação de uma forma de religião, vai achar o fim. Mas o real é isso mesmo, todos nós sabemos. Só que o que acontece? Pouco é falado sobre isso, né? Então, o que eu quero falar com a atitude de Bolsonaro e o que aconteceu lá, na época da existência do universo? Jair Bolsonaro, o nosso país, após a entrada de Jair Bolsonaro, poucas pessoas aceitaram Jair Bolsonaro no poder. Poucas pessoas. Principalmente os que estão lá no Senado, na Assembleia, aqueles que estavam, porque eles continuaram lá. Lógico que eles não iam aceitar nunca o que Jair Bolsonaro fosse a vir a tomar as suas decisões. Jamais iriam aceitar as decisões de Jair Bolsonaro. Isso é óbvio, né? E daí o que Jair Bolsonaro faz? Jair Bolsonaro entra, né? Ele tem uma personalidade muito, muito forte e ele começa a se expressar de uma maneira muito assim agressiva, tá? Onde eu esses dias até falei que eu sou assim, né? Quando a gente grita ou se
ou se pronuncia de forma agressiva, a gente mesmo perde o respeito por a gente mesmo. Então, o que a gente fala passa a não ter mais efeito, porque a gente mesmo está cometendo um erro, né? E nocivo a gente mesmo. Mas Jair Bolsonaro dá pra gente ver que ele pensa, gente. Eu não sei, eu não consigo entender assim, mas ele é uma pessoa que tem uma visão muito, 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 muito distante, assim, ó. Eu entendo porque eu sou uma pessoa que eu observo o que acontece e eu fico pensando, às vezes eu paro a noite inteira para pensar em determinado assunto, para mim tomar uma decisão. Muitas vezes eu não tomo decisões. Mas Jair Bolsonaro, ele vinha assim, ó, como é que eu vou dizer? Quando aconteceu ali, quando ele despediu o ministro da Saúde ali, ele já estava vendo que ele tinha que tomar essas atitudes porque ele não estava sendo respeitado. Só que eu nunca imaginei, como ele mesmo disse, você admirar uma pessoa. Ele admirava o Moro. Ele foi bem simples e humilde na colocação que ele fez. Até achei assim, a conversação que ele teve foi assim muito positiva, gente. Por quê? Porque ele colocou, ele soube usar da conversação e falar o que estava acontecendo. Então, resumindo, o Moro, ele não estava aceitando as ordens do presidente. Então, o que acontece? Seria uma falta de respeito com ele próprio, com Jair Bolsonaro mesmo, e com a própria nação, um presidente atuando lá, aceitar uma atitude assim, né, de um subordinado, né, porque o Moro não deixava de ser um subordinado de Jair Bolsonaro, né. Então, assim, provavelmente ele deve ter feito muitas tentativas para que Moro entendesse. Agora, o que está por trás disso tudo deve ser algo muito complicado que a gente ainda vai ter que olhar mesmo e ver. Não adianta nós estar julgando Jair Bolsonaro porque é do partido da direita, porque é da esquerda. Gente, nós temos que entender uma coisa. Nós não estamos aqui defendendo esquerda nem direita. Nós temos que defender o nosso país. Quem está hoje no comando é Jair Bolsonaro. Vamos respeitar ele. Quem sabe ele faça alguma coisa se nós tivermos respeito com ele. Ele é a autoridade máxima. Não vamos olhar se é direito, se é esquerda, se é isso, aquilo. Vamos procurar ver o outro lado. Vamos procurar dar um crédito a ele, para que esse tempo que ele esteja lá, ele consiga fazer o trabalho dele em paz. Que o que não está acontecendo, porque as pessoas não estão deixando ele trabalhar em paz. As pessoas estão tirando ele da razão. As pessoas, e realmente ele não é, ele é uma pessoa assim que se deixa levar pela emoção, isso dá para perceber. Quando vê ele tá gritando, sabe? E isso faz com que ele perca o respeito por ele, pelas coisas que ele fala. Mas acredito que ele já começou a entender que não é por aí que ele vai resolver as coisas. Então, às vezes você tem uma pessoa que você admira muito, que você não tem nada a reclamar, mas só que falta nessa pessoa que tá ali do teu lado humildade. E você não pode se colocar na mesma sintonia. Aquela pessoa tem que entender que é seu subordinado e vai ter sim que respeitar você. Não adianta. Mandetta foi despedido. Moro pediu demissão, né? Então, assim, eu fico pensando, nós estamos atravessando uma situação muito delicada. Eu fiquei sabendo hoje que em Passo Fundo, 2.000 pessoas estão infectadas pelo vírus, do coronavírus, né? A Covid-19, né? E eu fiquei tão assustada com aquilo que eu acabei dormindo e sonhando que eu estava correndo do vírus no meio de um campo muito verde. Ainda bom isso, né? Correndo do vírus. Gente, assim, ó, o que eu vejo hoje, o desemprego tá muito grande. Essa firma era um frigorífico e essas pessoas todas se infectaram, foram 2.000 pessoas. Vamos supor que essas 2.000 pessoas, elas
elas passem esse vírus para mais uma pessoa, mais uma só, que na verdade elas passam para 4 pessoas. É mais ou menos essa a estatística que é dada, que uma pessoa infectada passa para 4 e 4 passa para 8 e assim vai, né? Sucessivamente. Vocês imaginaram se essas 2.000 pessoas passam para uma pessoa? São 4.000 pessoas infectadas, tá? Nós temos estrutura hoje para acolher todas essas pessoas que estão com esse vírus. A gente não está tendo consciência do que está realmente acontecendo no nosso país. Nós temos nosso mundo, não é no país, é no mundo. E vou dizer uma coisa para vocês: tudo isso que está ocorrendo, de uma certa forma, é espiritual, sim. E o que acontece? Se eu não for humilde, se eu não entender as coisas, se eu não respeitar, eu vou sofrer danos. Gente, a gente vê pessoas sofrendo problemas e percebe que essas pessoas estão sofrendo por coisas que elas mesmas fizeram, mas elas não enxergam, elas não conseguem ver que elas têm que mudar e continuam sofrendo. Então, assim, ó, para resumir, para não me estender muito, eu queria dar os parabéns a Jair Bolsonaro em rede, sim. Pela primeira vez, assim, que eu tô percebendo, ele tá tendo firmeza. Isso é muito positivo. Gente, independente de política que eu estou me manifestando, eu sou uma parapsicóloga. Eu estou manifestando a minha visão holística em cima das atitudes de Jair Bolsonaro, tá? Então, quem sabe, vamos dar um crédito para ele. E, gente, se tem alguém que tem algo para criticar, pode criticar aí. Porque sabe o que eu faço? Eu vou lá e deleto. Eu olho a crítica e deleto, excluo. Porque eu acho assim que todo mundo tem o direito de criticar, mas pode criticar de uma maneira respeitosa. Eu vou aceitar, eu vou deixar ali. Agora, se criticar de uma maneira desrespeitosa, eu vou excluir, tá? Porque eu não admito palavrões nas minhas publicações, tá? Então, assim, eu tô feliz até por essa atitude que Jair Bolsonaro tá tendo, pela calma que ele está começando a desenvolver, pelas palavras que ele está começando a pronunciar com mais sabedoria, com mais calma. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando a cada dia que passa. E para ele não deve ter sido fácil assumir todo um país da forma que estava muito difícil. E vamos pedir a Deus, ao universo, que nos proteja e proteja a mente dele que está no poder, para que a gente tenha o melhor. Tá? E até breve, um abraço a todos vocês. Me perdoe se para alguns eu não agradei, mas com certeza a gente não agrada a todos. Isso eu sei hoje. Eu não estou querendo nem agradar a todos, porque eu sei que nem Deus agrada a todos. Imagina eu, não vou agradar a todos com as minhas palavras. Um beijo a todos vocês, respeito a maneira de pensar de cada um, tá? Um beijo grande e amo muito vocês, meus seguidores, independente da opinião que vocês venham a ter. Respeito elas.